Um dos maiores pedagogos, cientistas da educação da história do Brasil, o saudoso professor Paulo Freire, ele tinha uma frase, várias, em relação à educação, que me são muito caras. Uma delas, eu acho que cabe bem aqui nesse momento. Eu estava me lembrando lá fora dessa frase. Ele dizia assim: educação é a arte e a ciência do possível. Então vamos fazer o possível. Ok? Então, reiterando os meus agradecimentos ao professor Otávio, à faculdade, à universidade, à cidade de Vitória, o título que me coube é o papel do esporte na sociedade contemporânea. Vamos definir esse título. Sociedade contemporânea, ou seja, a sociedade dos nossos dias, de hoje, sociedade atual. O papel do esporte. O que é esporte? Há várias definições possíveis para esse conceito, mas uma que eu gosto e que cabe bem à intenção e ao sentido dessa conferência, dessa palestra, dessa conversa, é que esporte é a atividade lúdica socialmente organizada, com regras universais, institucionalizado, com funções, hierarquias e papéis. É atividade lúdica. De ludus significa jogo, brincadeira, entretenimento. Só socialmente organizado, através de regras universais, de regras que cabem em quaisquer situações, não valem para uma e não valem para outras, mas valem para todas. Portanto, é uma atividade lúdica normatizada, regulamentada, regrada, institucionalizada. Quer dizer, por trás dessa atividade lúdica tem uma instituição formada por grupos, formada por papéis, por hierarquias, por objetivos principais e objetivos complementares. E se o esporte é uma atividade social, como está definida e declarada nessa definição que eu escolhi, se a atividade é social, é porque ela é, ao mesmo tempo, de forma integrada, econômica, política e ideológica, ou poderíamos chamar também de cultural. Uma atividade social, qualquer atividade que a gente esteja pensando, ela tem uma dimensão econômica, e o esporte tem. Os investimentos, o marketing, os patrocínios, o mercado dos atletas, as bolsas de aposta, todo o volume imenso do material esportivo, as transmissões, o direito de arena, uma dimensão econômica. Tem uma dimensão política. Toda atividade social tem, e o esporte como atividade social também tem. Que atividade política é essa? Está relacionada ao poder que o esporte tem nas sociedades, em todas as sociedades. Não se conhece ao longo da história nenhuma sociedade que não tenha tido uma modalidade de esporte que lhe fosse referencial, que lhe representasse. A história do esporte é íntima da história humana. E mais ainda, nos últimos 70 anos, mais ou menos, do pós-Segunda Grande Guerra Mundial para cá. A Segunda Guerra, só para lembrar, acabou em 1945. Os chamados esportes modernos já vinham se organizando há mais ou menos um século, desde a metade do século XIX, e a partir da metade do século XX, no pós-Segunda Guerra, eles tiveram uma difusão extraordinária e alcançaram um poder, um impacto, uma simbologia, e passaram a se tornar, mais do que nunca, embora já não fossem anteriormente,
mas passaram a se tornar, mais do que nunca, identidades culturais. Aquilo que representa ou que pode representar as raízes culturais, sociais e simbólicas de uma determinada comunidade, de uma determinada realidade. E no esporte também tem estruturas de poder, os clubes, as hierarquias com as federações, com a confederação, com as federações internacionais, uma relação com a legislação esportiva que tem a ver com a estrutura de poder do país onde estamos pensando, observando ou estudando aquela determinada modalidade esportiva ou aquele determinado evento. Retomando o nosso rumo, se é uma atividade social ou esporte, ela tem uma dimensão econômica, eu já falei, uma dimensão política e uma dimensão ideológica, poderíamos chamar também de cultural. Por quê? Porque implica em valores, em sentidos, em modos de pensar, sentir e agir, em maneiras de se relacionar com o outro, em projetos de vida, pessoal, grupal, comunitário, em éticas, em valores e em educação. Quando falamos que o esporte tem um impacto educacional muito grande no mundo contemporâneo, sempre teve, repito, mas no mundo contemporâneo, isso é o papel, ou um dos papéis mais importantes do esporte. Quando falamos isso, que o esporte tem uma dimensão, um papel educacional, não estamos falando somente da chamada educação física escolar. Estamos falando do impacto sociopedagógico da atividade esportiva. Porque esporte é vida, é saúde, é prevenção para doenças, é integração comunitária, é socialização, é conhecimento, é alegria, é festa, é carnavalização. É tudo isso, mas não é panaceia. Não é solução para todos os males. Os gregos antigos, na época clássica da Grécia, que marcou toda a história e o padrão das sociedades ocidentais, onde nós estamos inseridos e onde a nossa sociedade contemporânea ainda se encontra inserida, os gregos definiram panaceia como o remédio para todos os males. E já desde aquela época, os gregos diziam muito acertadamente: não existe um único remédio para todos os males. Se os males são plurais e complexos, as tentativas de minimizá-los deverão ser também plurais e complexas. Então, o esporte é tudo isso que eu me referi. É simbologia, é identidade, é alegria, é carnavalização, é socialização, é educação, é saúde, é prevenção, mas não é panaceia. Não é o esporte, nem a atividade física, nem a educação física e nem a educação de uma maneira geral, nenhuma delas isoladamente vai resolver qualquer problema. Nem a educação de uma maneira geral, incluindo-se ali a educação física, a educação sozinha não resolve nenhum problema social. Eu repito, para não ter dúvida, a educação isoladamente não resolve nenhum problema social, mas nenhum problema social poderá ser resolvido profunda e satisfatoriamente sem a participação da educação. De se pensar na educação, mas não apenas para acumular anos de escolaridade, acúmulos de diplomas, mas uma educação que traga valores, éticas e sentidos de cidadania, uma educação que inspire e que transpire consciência coletiva, consciência cultural, consciência política e histórica das realidades onde vivemos. Uma educação cidadã, uma educação que preencha os espaços sociais da desigualdade, da diferença e da exclusão. Nenhum problema social se resolve pela educação, mas nenhum problema social se resolve sem a educação.
E nós, no Brasil, estamos tratando a educação muito mal, a começar pelas condições salariais e as condições de trabalho dos professores. Depois, as próprias condições de trabalho, a infraestrutura, o material, a valorização que os professores e a educação têm diante da realidade social, diante do olhar coletivo. Estamos tratando a educação muito mal e, dentro dessa perspectiva de tratarmos a educação mal, estamos tratando mal também a educação física. Porque a educação física, obviamente, evidentemente, é parte da educação. E a educação há que ser o pano de fundo da educação física. É esta a lição que o esporte traz para o mundo contemporâneo. Não existe atividade física, esportiva, lúdica, nem dança, nem atividade folclórica, nem atividades das linguagens do corpo, atividades em instituições formais ou não formais, atividades comunitárias. Não há nenhuma atividade física de nenhum tipo, de nenhum conceito, de nenhum alcance que não seja parte de uma educação, ou que não deva ser parte de uma educação. E a educação há que ser o pano de fundo dessas atividades típicas, próprias, definidoras da área da educação física. O Brasil, eu disse e repito, trata muito mal a educação. Os esportes têm, com todas as dificuldades, com todas as críticas que podemos e devemos fazer, os esportes, de algum modo, têm ajudado a recuperar minimamente essa situação. A saber, 2 pontos. No Brasil temos hoje cerca de 70 mil centros comunitários lúdicos, esportivos e de atividade física. Cerca de 70 mil chamados genericamente de escolinhas. Eu não gosto muito desse termo, porque escolinha parece peneira para novos jogadores para os clubes profissionais. Mas, entre aspas, 70 mil escolinhas, 70 mil centros comunitários. A maioria desses centros tem procurado seguir, nem sempre conseguindo, mas procurado seguir um padrão que nasceu na Vila Olímpica da Mangueira. Mangueira, um mítico morro do Rio de Janeiro, onde tem uma área enfavelada histórica, que se tornou mundialmente famoso por causa da escola de samba. Mas eu, quando estava na UERJ, nós fizemos uma pesquisa, porque a UERJ, lá no Rio de Janeiro, é vizinha da Mangueira, vizinha. Nós fizemos uma pesquisa em que constatamos que a origem mitológica do Morro da Mangueira não foi só o samba, foi o samba e o futebol. Portanto, o samba é uma atividade esportiva, uma modalidade que é a mais massiva do Brasil e mundialmente também, de um modo geral, a mais massiva, a tal ponto que a FIFA é a maior entidade congregadora de países membros da história da humanidade, mesmo calculando-se a proporção pelo índice populacional. A FIFA tem hoje 209 membros contra 193 da ONU. E já houve declarações de ex-presidentes da ONU que diziam que gostariam de ter o mesmo poder da FIFA. Com todas as críticas, com todos os escândalos de corrupção, de malversação de recursos, de manipulação de resultados, o futebol é uma atividade de impacto mundial globalizado. Essas quase 70 mil escolinhas seguem o padrão da Vila Olímpica da Mangueira, eu estava dizendo. O morro, a favela da escola de samba, onde a origem cultural daquele meio ali foi não só o samba, mas também o futebol. Eles jogavam o futebol fantasiados, e mesmo fora da época do carnaval. E foi desse futebol fantasiado que Cartola, Nelson Cavaquinho, Seu Jair, o mestre delegado,
e tantos outros fundadores da escola de samba, a dona Zica, a dona Nelma, a irmã Jairzinha, tantos outros acabaram criando a escola de samba, a tal ponto que as cores da Mangueira, o verde e rosa, uma das hipóteses que tem, que os historiadores trabalham, há outras, mas uma delas é que o Cartola, que era torcedor do Fluminense, estilizou as cores do Fluminense para as cores da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Lá tem uma Vila Olímpica que trabalha com várias modalidades: capoeira, natação, handebol, basquete, vôlei, dança, futebol. E essa Vila Olímpica estabeleceu o seguinte padrão: os garotos que querem participar da vila só podem participar das modalidades esportivas que eles escolham na vila se apresentarem devidamente atualizado ou o boletim escolar ou a carteira de trabalho. Então, através da motivação do lúdico, da atividade esportiva, da brincadeira, do entretenimento, da dança e do esporte, eles tentam valorizar duas atividades que são fundamentais para a vida social, a educação e o trabalho, e que são duas atividades que estão muito maltratadas no Brasil. Embora nem todas consigam, embora nem todas tentem, esse é um padrão para muitas dezenas de milhares de escolinhas, de centros comunitários esportivos no Brasil. É, portanto, através do esporte, trabalhar uma perspectiva educacional. Esse é o papel mais importante do esporte no mundo contemporâneo. E aí entra um destaque fundamental, que é o papel do professor de educação física. O papel do professor de educação física, de vocês, é um papel absolutamente essencial, irrecusável e intransferível. Porque vocês, além de uma matéria em si, formal, vocês têm nas mãos um instrumento, uma linguagem de intercomunicação, uma linguagem de socialização, uma linguagem que pode discutir sentidos de vida e de cidadania, como estabelecer objetivos e lutar por esses objetivos, como trabalhar em grupo, como reconhecer a diferença entre o valor individual e o valor grupal, como aprender a cumprir regras, como segui-las, como reconhecer a inclusão do outro. O esporte tem esse trabalho. O esporte educacional tem que ter essa perspectiva educacional, tem que ter essa perspectiva cidadã. E vocês, os professores de educação física, é que têm isso nas mãos. Mais do que os professores de história, de geografia, de língua portuguesa, de matemática. Embora vocês não sejam valorizados, eu sei disso, nós sabemos disso, como deveriam, o papel de vocês é absolutamente essencial. E vocês precisam aumentar a massa crítica, ter mais consciência da força que tem, estudar mais, ler, se preparar, para quando levantar o braço num conselho de classe, numa reunião de escola, ter consistência ao que vocês falam. Eu tive um aluno no mestrado, que era professor de capoeira, que uma vez propôs um projeto de capoeira numa escola privada do Rio de Janeiro, de elite. Quando acabou, a diretora da escola falou: eu não sabia que um professor de educação física poderia defender tão bem uma ideia. E ele confessou, dizendo que, depois disso, ele prolongou a vida útil profissional dele na escola. Ele que era um rapaz negro, deficiente físico e professor de educação física, ele disse que ele achava que ele estava na lista daqueles que seriam dispensados no final do ano. Ele ficou mais 3 ou 4 anos naquela escola. E quando ele contou essa história, ele ainda era professor ativo lá. Então, de certo modo, foi a capoeira e um projeto muito bem defendido, com consistência, com perspectiva pedagógica, filosófica, sociológica, que o fez professor continuado naquela escola. O Brasil trata os seus professores muito mal, e mais ainda os professores de educação física. Mas é preciso aumentar a massa crítica, é preciso questionar, é preciso ter argumentos, e para isso é preciso fundamentalmente se aprofundar, ler, trabalhar, discutir. No Japão, quando o Zico foi jogar no Kashima Antlers e depois se tornou
técnico do time, representante mundial do time, e depois até treinador da seleção portuguesa, japonesa. Quando o Zico terminou o período dele de jogador do Kashima, houve um jogo no estádio do Kashima que reuniu quase 50 mil pessoas. Quando o Zico entrou em campo, todos os presentes cantaram a música do folclore japonês, que é a música homenagem ao professor primário, que nós chamamos aqui o professor primário. Isso simbolizando que eles entendiam o Zico mais do que um atleta, mais do que um jogador, mas uma espécie de mestre, de professor daquela modalidade para os japoneses. O Japão pretendia, como conseguiu, em grande parte, estabelecer aquela modalidade que eles não tinham como modalidade grandiosa da cultura do seu país, através da presença do Zico lá. E isso reflete a concepção que o Japão, que não é um país perfeito, que tem os seus problemas, que tem os seus defeitos, mas que é um país que, a concepção que esse país tem do professor. No Japão, por tradição, por regra, por norma, o imperador, todas as pessoas têm que se curvar para o imperador. O mais alto cientista, o mais alto escritor, todas as pessoas têm que se curvar para o imperador. Mas o imperador tem que se curvar por tradição e por norma para uma pessoa, que é o professor do ensino fundamental, que nós chamamos aqui professor primário. Então, isso é revelador da importância que eles dão à educação e, em consequência, a importância que dão à educação física. Hoje, no mundo contemporâneo, nós temos calculado mais de 400 modalidades esportivas espalhadas pelo mundo. Modalidades individuais, coletivas, modalidades de quadra, de campo, de água, de montanha, de mesa, de dança, de luta-dança. Mais de 400 modalidades de atividades esportivas. Cada uma com as suas regras, com a sua cultura e com o seu jeito de proceder. Cada uma impactando mais ou menos determinadas realidades sociais. No Brasil, esse dado que eu vou dizer agora é um dado oficial, somente 34%, portanto, pouco mais que um terço seria 33%, pouco mais que um terço das escolas brasileiras tem um espaço específico destinado para a prática de educação física. Isso mostra a pouca importância que os governos, as autoridades públicas, esportivas e governamentais dão à prática de educação física. Somente um terço, um pouquinho mais, tem espaços destinados, específicos, com infraestrutura, com local onde você possa praticar alguma modalidade esportiva. Historicamente, foi a partir dos anos 1920 que esses espaços começaram a ser construídos no Brasil. O educador Fernando Azevedo, que era sociólogo e pedagogo, um dos principais líderes da chamada Escola Nova no Brasil, que começou a partir de 1932, no período já do Getúlio Vargas, e a Escola Nova, que veio pelo manifesto da Escola Nova, dos educadores da Escola Nova, a partir de 1932, onde se pregava uma escola voltada para as realidades sociais e culturais da comunidade onde essa escola tivesse inserida, e aí havia um destaque para o esporte. Qual o esporte? Explica o Fernando Azevedo. O esporte que for possível, o esporte que for necessário, devidamente encaminhado, trabalhado pelos professores de educação física, já que a aula de ginástica,
A aula de educação física vem desde o Império, quando outro grande pensador da vida brasileira, o jurista e político Rui Barbosa, estabeleceu pela primeira vez em 1872, estabeleceu como obrigatoriedade na reforma de ensino as aulas de ginástica, era assim que era chamada a educação física, as aulas, portanto, de educação física como aulas obrigatórias para meninos. E 10 anos depois, em 1882, essa obrigatoriedade foi estendida também para as meninas. E o Rui Barbosa, no final do século XIX, ainda no Império, e depois o Fernando de Azevedo, a partir dos anos 1920, principalmente 1930, destacavam: no mundo que se avizinha, portanto, mundo contemporâneo, no mundo que se avizinha, o aprendizado do esporte, o ensino do esporte, a prática do esporte é absolutamente importantíssima, dentro e fora das escolas. E por isso o papel do professor de educação física também é importantíssimo, dentro e fora das escolas. As praças públicas esportivas, essas praças que a gente ainda encontra em muitas das cidades do Brasil, no Rio de Janeiro é típico, em praças do subúrbio, aquela quadra onde se pratica futsal, handball, vôlei e basquete, e hoje se pratica, por exemplo, patins e skate. Portanto, essas praças foram adaptadas, elas foram criadas a partir de 1932, sob a coordenação do Fernando de Azevedo, que foi o diretor da instrução pública do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal naquela época, era a capital da República, e isso equivalia a mais ou menos a ser ministro da Educação, só que tinha esse nome de diretor-geral da instrução pública. E ele implantou, propôs, sugeriu isso para todo o Brasil. Claro que isso não foi implantado em todo o Brasil, mas a ideia germinou. Germinou na Escola Parque do Anísio Teixeira, na Bahia, germinou nos CIEPs do Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, mas nenhuma dessas experiências teve uma continuidade no mundo que foi reservado a nós, o mundo contemporâneo. Mas os projetos, as experiências estão aí. Cabe a nós estudá-los, aprofundá-los, adaptá-los e trabalharmos para que esportes, atividade física, atividade lúdica, danças sejam necessárias, fundamentais, tenham o valor social, que tenham o valor real, e que aqueles que têm a finalidade de trabalhar essas práticas, de trabalhar esses conteúdos, que são vocês, os professores de educação física, que essas pessoas sejam igualmente valorizadas, culturalmente, socialmente e politicamente. Não é um favor, é uma obrigação. Na Constituição brasileira está escrito: o lazer, o esporte e o entretenimento são direitos do cidadão e devem ser desenvolvidos para a cidadania através da educação. E a educação é uma prática, uma instituição absolutamente indispensável. E também está escrito lá que cabe aos governos, cabe ao Estado, enquanto organização política da sociedade, portanto aos governos, implementar, criar as condições materiais, as condições que deem fluxo, que deem implementação à educação, aos esportes e ainda complementam a segurança pública. Então não é um favor, é uma obrigação. É uma obrigação e um direito. É um direito e um dever. Esses seminários, tipo o que vocês estão organizando, e que eu repito, tenho o prazer, professor Otávio, de participar, são momentos importantíssimos de reflexão. Mas a reflexão é fundamental para a gente levá-la à prática. A reflexão é fundamental para a gente transformar a reflexão em atos, em ações conscientes, para dilatar essa consciência crítica e fazer com que
papel do esporte no mundo contemporâneo seja efetivamente aquele que ele tem de ser. Prevenção da saúde. A cada dólar que se gasta em atividade física, economiza-se, professor, $4 em saúde. Pelo menos por uma razão de economia, os governos deveriam investir mais nas atividades físicas e em vocês na área de educação física. Eu falo vocês porque eu sou sociólogo, mas eu trabalho com vocês há quase 30 anos, então já me sinto integrado. Mas também gosto de falar isso, que eu não sou de educação física, para não parecer que eu estou legislando em causa própria. Eu não estou defendendo os interesses da minha área de formação. Eu estou falando isso depois de quase 30 anos de trabalho, estudo e reflexão. Eu estou falando isso porque é exatamente isso. Então, que os valores da educação física sejam valorizados. E quem tem que ser, efetivamente, os capitães dessa luta são vocês. Então, que eventos como esse se multipliquem, gerem reflexões e que a reflexão gere atos. E atos de obrigação da sociedade brasileira para que o esporte no mundo contemporâneo seja aquilo, como eu dizia ainda agora, que ele tem que ser: simbologia, identidade cultural, lazer, alegria, carnavalização, saúde e educação. A educação como pano de fundo, uma educação para a cidadania, para o bem-estar e para a inclusão social. Muito obrigado. Nós temos ainda cerca de 20 minutos para o debate e as perguntas dos presentes. Bom dia, meu nome é Cleide Mar, eu sou profissional de educação física e atuo na Prefeitura de Vila Velha, na educação infantil. Mas a preocupação atual, a gente não pode deixar de falar num momento como esse, que a valorização da nossa profissão está sendo apresentada aqui, né, diante daquilo que a gente vê no dia a dia, a gente acredita nisso, e escutar isso é muito bom. Mas a gente não pode deixar de se preocupar com essa situação do ensino médio, das mudanças, onde a educação física vai entrar como, deixar de ser obrigação, né, obrigatória, e passar a ser uma opção. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Cleidmar, perfeito. No que eu tinha me programado falar com vocês, tinha uma partezinha no data show sobre isso. Como eu fiz uma adaptação, eu falei indiretamente. Você tem toda a razão. A ideia de fazer uma reforma no ensino médio, excluindo não só a educação física, como a educação física, arte, sociologia e filosofia, também excluindo aí, né? É um gravíssimo equívoco. Um gravíssimo equívoco. E que nós não devemos aceitar. Mas exatamente, eu tive um congresso agora, recentemente, em Portugal, em que lá estavam presentes várias pessoas dos conselhos regionais do Conselho Federal de Educação Física, que fizeram documentos, imediatamente após surgir a notícia, fizeram documentos críticos. E lá eles contaram que o governo disse que já está repensando isso. Então eu acho que a coisa funciona assim mesmo, é um balão de ensaio. É um pouco que eu falei aqui. Se a gente não se organizar, não criar massa crítica e não reagir, as coisas são implantadas. Mas parece que já houve um recuo. Mas houve um recuo pela reação de vocês, pelas entidades representativas. Há que se recuar mesmo, que é um equívoco, e vocês têm todo o direito de pressionar. Eu, inclusive, em todos os locais que vou e tenho a oportunidade de falar, eu digo isso. As duas matérias, isso depois de dar aula na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, que é, eu presumo, seja sua, a rede municipal de Vila Velha, depois eu dar 16 anos aula na rede municipal de ensino, de conhecer a realidade. Depois disso, eu cheguei à conclusão, mesmo, e repito, não sou professor de educação física, não estou legislando em causa própria. Eu cheguei à conclusão que as duas matérias mais importantes no ensino fundamental e no ensino médio, as duas mais importantes são educação física e arte. As outras não têm importância? Claro que não, eu sou louco. As outras têm importância. Mas as outras, elas são trabalhos do professor. E educação física e arte são trabalho do professor e do educador. Qual
qual é a diferença que a gente faz em sociologia? Professor é aquele que transmite conhecimento. Ponto. 2 mais 2 são 4. Sujeito é isso, o predicado é aquilo, não é? A velocidade é assim, o peso e tal. Professor transmite conhecimentos. E educador, além de transmitir conhecimentos, através da transmissão de conhecimentos, ele transmite ética, sentidos de vida, de cidadania e valores humanísticos. Esse é o papel de vocês, que o professor de matemática pode perfeitamente dar uma aula de matemática só como professor. Se ele quiser ser educador também, ele poderá ser como professor de geografia ou de física. Mas ele, o que é exigido dele basicamente é que ele seja professor, já que vocês não. Vocês são professores e ao mesmo tempo vocês têm que ser educadores. Primeiro vocês saem da sala de aula e vão para o local onde as normas já estão quebradas, que é a quadra. Quando tem quadra, né? Quando tem. E ali, todo mundo bota short, já fica igual. Aí você dá handball, por exemplo, ou voleibol, e tem um aluno ou uma aluna que joga melhor que você. Aí você fala uma coisa do futebol, tem um aluno que está mais informado que você. Então é um saber democrático. E que se democratiza cada vez mais no mundo contemporâneo pelas redes sociais, pelas plataformas, pela velocidade da informação. Então ali você tem que trabalhar a inclusão, ali você tem que trabalhar a questão de gênero. Eu, por exemplo, acompanhei numa escola de elite do Rio de Janeiro, que é o Santo Inácio, considerada uma das escolas melhores do Brasil, inclusive. As meninas indo ao reitor, que essa escola religiosa era além do diretor, que é o reitor, né? Indo reivindicar que houvesse, além do futebol masculino, do torneio de futebol masculino, houvesse também um torneio de futebol feminino. E passou a haver. Então elas estavam ali, até sem saber muito, talvez, com um nível de consciência ainda pequeno, exercitando uma questão que é fundamental para a mulher no mundo contemporâneo, através do esporte. Hoje, os dados que saíram ontem e anteontem são aterradores. 5 estupros a cada hora no Brasil. Sendo que a subnotificação, a pessoa que não vai lá fazer o BO, o boletim de ocorrência, é tão grande que os pesquisadores calculam que esse número seja apenas 10% do real. Então, essa questão de gênero, do machismo, da opressão sobre a mulher, as mulheres aqui conhecem melhor do que nós. E através do esporte, essas meninas estavam exercitando um direito de cidadania. Eu, há pouco tempo, fui a Nova York a trabalho, e lá na Universidade de Nova York eu soube o seguinte: quase 70% das mulheres que hoje ocupam atividades de gerência, de direção, em grandes empresas, em áreas que são tipicamente masculinas, consideradas assim, porque não existe isso, né? Mas assim consideradas, tipo, por exemplo, um engenheiro controlador de uma fábrica de mecânica de tratores. Você vai imaginar que ali esteja naquela direção que um homem, né? A cabeça social nossa, um homem que está ali. Cerca de 70% das mulheres que ocupavam cargos de alta gerência nos Estados Unidos, em cargos que seriam, digamos, tradicionalmente de homens, cerca de 70%, repito, eram mulheres que na infância e na juventude tinham praticado esporte. Não se tornavam profissionais, que era uma coisa que eu queria falar também, que acabou não dando tempo. Se da escola surgirem Neymares ou Messi, ótimo, por que não? Mas o objetivo não é o desporto do alto rendimento. O objetivo é educacional. O desporto do alto rendimento poderá ser uma consequência. Então elas não se tornaram esportistas, mas elas aprenderam a liderar, elas aprenderam a ouvir, elas aprenderam a cumprir normas, elas aprenderam a estabelecer objetivos e lutar por eles. Tudo que o esporte e que as atividades físicas permitem, que mais tarde passaram a servir para elas nas atividades profissionais. Então, vocês têm nas mãos mais do que uma matéria para professor, uma matéria para educador. Por isso a educação física deveria ser muito valorizada, como também as artes. E não são no Brasil. Agora, em outros países são. Por exemplo, na França se estuda filosofia desde os primeiros anos do ensino fundamental. Não, mas a criança vai entender filosofia? Vai. No nível dela, na linguagem
linguagem dela, no raciocínio dela, vai incorporando aquele saber. E todos aqui que trabalham em escolas sabem que o que eu vou dizer agora para encerrar essa resposta é real. Quais são as atividades que se fazem por si só numa escola, que a gente não precisa nem ajudar? É um torneio de futebol ou um festival de música? Eles sabem de música, de bola, de atividade física, sabem organizar, às vezes melhor do que a gente mesmo. Porque isso está na cultura deles, na vida deles, na comunidade deles, na contemporaneidade deles, quer dizer, na vida atual deles. E por isso a escola não pode esquecer. E agora, para finalizar mesmo, eu acompanhei 7 grandes mega eventos esportivos. O Euro 2004 em Portugal, a Copa do Mundo da Alemanha em 2006, o PAN 2007 no Rio de Janeiro, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014, os Jogos Olímpicos em 2016 e os Paralímpicos em 2016 também. Desses 7 eventos, 2 fora do Brasil e 5 dentro do Brasil. Vou estabelecer uma rápida comparação. Em Portugal, no Euro 2004, e na Alemanha, em 2006, na Copa do Mundo, 2 países diferentes em termos de desenvolvimento econômico, social, de riqueza, tudo diferente. Mas a cultura europeia se impondo. É que não existe atividade física, não existe mega evento esportivo no mundo atual que seja desligado da escola. Lá, as escolas estavam abertas e os professores programavam o antes, o durante e o depois. O professor de história estudava a história das modalidades, do desporto. O professor de matemática calculava as distâncias. O professor de geografia, cada país que ia ali. Quer dizer, cada saber pegava do futebol, na Alemanha e em Portugal, o que interessava para a sua aula. As escolas abertas. E durante o evento, Otávio, eles faziam promoções para as crianças irem ao evento e depois fazerem trabalhos de desdobramento na escola. 2 países diferentes, cultura europeia que se impôs. E em todos os 2, a presença maciça, forte, valorizada do professor de educação física, que estava à frente de tudo, anos antes do evento, que é toda a preparação. Agora, dos 5 que eu assisti no Brasil, todos eles, a escola foi fechada no período dos mega eventos. A escola foi fechada para diminuir o trânsito e aí parecer que temos uma política de mobilidade urbana, quando não temos. Na verdade, temos uma política de imobilidade urbana. Então, vocês sabem qual é a diferença entre o conceito de Jogos Olímpicos e de Olimpíadas? Embora todo mundo fale que seja sinônimo, não são sinônimos. Não são sinônimos. Os velhos gregos estabeleceram essa diferença e é fundamental para a gente. E essa diferença foi absorvida pelo barão Pierre de Coubertin a partir de 1896, quando ele recriou os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos da Era Moderna, são assim chamados. Jogos Olímpicos é um período de competição. Jogos Olímpicos é um período onde você disputa medalhas, recordes e compete. Agora, Olimpíadas é todo um processo de preparação até chegar no momento dos Jogos Olímpicos. O que está acontecendo no Japão agora? Olimpíadas, um processo de preparação para os Jogos Olímpicos de 2020. O que aconteceu no Rio de Janeiro, há um mês e pouco atrás? Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos até que funcionaram bem no Rio de Janeiro, mas as Olimpíadas não. As políticas sociais, educacionais e culturais de preparação das comunidades, das sociedades para o evento esportivo em si, que são os jogos, isso não funcionou bem. Então, temos que trabalhar mais pelas Olimpíadas, até mais do que para os Jogos Olímpicos. E aí, o papel do professor de educação física, da cultura esportiva e da educação esportiva são absolutamente fundamentais. Mais ou menos isso. Eu sou a Adriele. Na verdade, eu não queria fazer pergunta. Primeiro, eu queria parabenizá-lo pela sua fala e agradecer, né? Assim, na verdade, eu queria estabelecer mais um diálogo, né? O senhor falou um pouco, né, sobre a questão da educação como uma forma da gente trabalhar a cidadania e tudo mais.
E aí eu fiquei pensando, bom, na minha concepção, eu gosto de estabelecer uma diferença entre educação e escolarização. E no meu caso eu penso assim, que a escolarização tem mais esse dever, né, esse compromisso, esse objetivo de passar conteúdos e todo o conhecimento sistematizado pela humanidade. E no caso da educação, eu penso muito próximo, como o senhor falou, mas no sentido de trabalhar com valores e tudo mais. E eu penso que no caso da educação, ela extrapola o espaço da escola, né? O ambiente escolar. E aí, pensando nisso, nessa educação de uma forma mais abrangente, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre qual a sua perspectiva de educação para o Brasil, para quem sabe, daqui a alguns anos, décadas, não sei, que a gente se torne um país como, por exemplo, o que o senhor citou, do seu exemplo, o Japão, né? Uma vez que, né, o Japão tem uma outra forma de lidar com os professores, valorizando-os de uma forma que não acontece aqui no Brasil. E eu fiquei pensando, nossa, o que falta para o Brasil se tornar um Japão em que realmente haja essa valorização do professor, da atividade docente, né? E é isso. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor, pela palestra. Eu queria fazer a seguinte colocação. O senhor, de início, fez questão de mencionar uma definição de esporte a partir da qual o senhor trabalharia. Depois fez afirmações bastante enfáticas acerca dos papéis sociais que esse esporte teria, dando ênfase para a questão da educação e também da saúde. Me parece que o senhor tem clareza de que o fenômeno esportivo, apesar da sua definição genérica, é um fenômeno bastante também plural, ou seja, ele não é homogêneo. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido: será que nós não teríamos que trabalhar com um conceito mais diferenciado do esporte para pensar as suas funções sociais? Vou pegar um exemplo. Quando a gente fala que o esporte promove saúde, se a gente focar no esporte de alto rendimento, talvez a gente chegue a uma conclusão um pouco diferente dessa. Né? Talvez o problema do esporte de alto rendimento é um problema de saúde. Né? Tanto é que todo atleta de alto rendimento tem uma equipe médica, né, que o circunda para tentar superar os problemas de saúde provocados pela prática esportiva. Né? E assim a gente poderia também fazer referência à sua função educativa, etc. Então a minha pergunta é se nós não teríamos que ter uma certa cautela, um certo cuidado, diferenciar, quando a gente fala de esporte, fazer menção sempre às diferentes formas como ele se manifesta concretamente na sociedade, para pensar as suas funções sociais. Uma satisfação que eu estou ouvindo falar, porque não tinha tido a oportunidade ainda, embora saiba, o senhor é já uma lenda no debate dessas questões relativas ao esporte. O senhor tem ampla grupos separados já, um pouco focado nisso, no ponto aqui, e poder conversar um pouco isso. Eu noto que a sua fala, ela é carregada de um sentido positivo. Quer dizer, o senhor fez aqui uma fala tentando nos mostrar como que o esporte é bom. Né? Entretanto, na relação com o momento contemporâneo, ele nem sempre pode ser tomado, me parece, nos seus aspectos positivos. O senhor estuda futebol e falou do esporte, falou do futebol como um fenômeno social, econômico, político. E nós temos fatos importantes para um sociólogo do seu naipe considerar para nós aqui. Eu queria que o senhor tivesse um pouco essa consideração nos seguintes termos. Na sua opinião, a relação do esporte com a democracia hoje é uma relação benéfica para a democracia? Quando nós pensamos, por exemplo, nisso que o senhor nos trouxe de informação, uma entidade como a FIFA, uma entidade corrupta, uma entidade onde bandidos notórios, inclusive tem um brasileiro preso nos Estados
pode sair daqui. O Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil. É verdade. Ele está protegido aqui. O Marco Paulo viu embora correndo também uma surpresa suíça, o Marinho deu sorte, que é o torturador conhecido. Sim. Né? Vladimir Herzog. Exatamente. Um cara que trabalhou duramente naquelas torturas, todas inclusive ligado ao caso Herzog. É um bandido notório que enricou, o Ricardo Teixeira enricou, o Jorge Fernandes fez um nome famoso, mas muita falcatrua, enfim. E todo esse poderio hoje, como se viu, venda de ingresso, toda essa canalice que se faz através do paraíso fiscal, envolve inclusive a Globo, que compra direitos e sonega, né, os direitos fiscais, enfim, é uma patifaria de grande monta. E todo esse pessoal se apresenta com um brilho fantástico. Então, eu queria que o senhor ponderasse um pouco para a gente, conseguir talvez menos elogioso a esse mundo fantástico, porque ele é. Mas ele está, me parece, apreendido por máfias poderosíssimas. E o senhor comentasse um pouco como é que o senhor vê hoje, por exemplo, o papel educativo da mídia esportiva brasileira. Estou falando da Globo News, dos canais, né, Globo Site, o tipo de comentário dos jornalistas formando o público, interpretando o filme esportivo. Estou falando do risco em que me parece o esporte, entre outras práticas sociais, oferece a democracia. Enfim, eu queria que o senhor se ativesse um pouco a isso. Essa própria coisa do esporte ser usado para invadir, me parece, o sistema educacional e lá trabalhar uma certa perspectiva que é consumista, que é, enfim, totalmente mais complicada do que essa primeira visão que o senhor nos apresenta, que não é uma visão que a gente deveria desprezar, mas acho que o fenômeno do esporte ele tem desdobramentos na sociedade contemporânea que são absolutamente contrários aos princípios que foram aqui propostos na sua falência. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, professor. Meu nome é Felipe. A minha pergunta é que, em relação à escola, ela não vai suprir todas as necessidades, pelo menos não nas próximas 2 décadas, na minha concepção, em relação à educação integral. E, visto que o Estado já abre algum espaço para que o setor privado possa financiar alguns projetos com desconto em isenção de imposto. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê essas isenções de imposto e como o senhor acha que um professor de educação física pode entrar, se apropriar desse espaço que o Estado está abrindo para construir projetos sociais vinculados diretamente à escola, usando espaços privados, de clubes esportivos e outras entidades para poder promover o esporte vinculado à educação. Qual a visão do senhor em relação a esse espaço? Primeiro, eu estou de acordo com vocês. O esporte, a atividade esportiva, tem sempre dois lados, pelo menos. Todos os fenômenos sociais têm pelo menos 2 lados. E caberia, sim, a gente explorar mais esse lado da saúde, do uso político, dos ferimentos às regras democráticas, da exclusão social, todas essas coisas. Né? Isso daria uma outra parte. Mas é preciso relativizar. Eu tinha pensado em relativizar isso na minha fala um pouco. Eu tinha pensado em colocar mais uma coisa seguinte, mas tudo isso que eu acabei de falar pode ter o outro lado e listar rapidamente. Acabou mudando o tempo. Mas eu estou de acordo com vocês. Nos Estados Unidos, inclusive, já houve caso de uma jovem, os parentes dela entraram na justiça pelo excesso, o exagero que o pai estava exigindo dela de atividade física, que era totalmente anti-saúde, física e psicológica. Então, isso caberia aqui uma outra coisa. Acho também o seguinte, por isso eu tentei frisar que estávamos falando desse desporto não como justiça, que todo esse uso e abuso político, as máfias, o ferimento da democracia, a anti-saúde, não sei o quê, isso está mais concentrado no desporto do alto rendimento,
E quando nós falamos do desporto de competição, quando nós falamos do desporto em geral, do esporte em geral, na minha perspectiva, o que é mais predominante, o que é mais predominante é o desporto educacional. E educacional na perspectiva que você colocou, não somente de escola, mas educação geral, na sociologia, a gente faz uma diferença entre educação escolar e educação geral. Educação geral é aquela que é exercida também pela escola, mas pelo geral da sociedade, pelas suas práticas, pelas instituições, pela vivência dos grupos, pelas vivências interpessoais. Então, esse esporte educacional é que eu acho que é o que mais nos interessa. Quando a gente observa essas linhas que os professores colocaram no desporto, nós estamos vendo isso mais no âmbito do desporto do alto rendimento. Aí é que tem os exageros de marketing, aí é que tem o uso político, aí que tem o uso das instituições, aí que tem as máfias de forma mais acentuada. Então, é claro que os profissionais de educação física que estão lidando com todas essas realidades também têm que pensar nisso. Então, eu incorporo o que os meus colegas disseram e digo que eu estou de acordo. E em relação, complementando um pouco o que você disse, de fato, a perspectiva educacional está muito além da escola. A escola é uma parte dessa instituição. Todos os pensadores que estudaram o processo de socialização disseram isso, que a escola é parte, às vezes nem é a parte mais importante. Quer dizer, vale muito mais, às vezes, o fora de sala de aula do que a sala de aula. Por isso que vocês têm nas mãos um instrumento mais do que escolar educacional, porque vocês têm essa perspectiva de estar fora da sala de aula, fora da formalidade, das amarras de uma sala de aula, da organização, da formatação de uma sala de aula. Então, me dando um conhecimento que são mais democráticos na assimilação dos outros, pelos outros, muito mais do que os conhecimentos formais das outras disciplinas. Em relação ao que você falou, nesse livro que eu deixei aqui como doação para você, deixei para o professor Otávio, o último capítulo dele trata exatamente disso. Como esses centros comunitários, quais são as leis de incentivo que existem no Brasil e quais são os meios e modos de pegar esses recursos para poder estabelecer centros educacionais, escolinhas, entre aspas, esportivas, que possam funcionar de uma maneira mais consistente, mais permanente e sustentável. Há várias, em geral, os profissionais de educação física, em geral, não conhecem isso, e exatamente por essa razão eu criei, no último capítulo do livro, essa explicação. Uma vez estava no bairro do Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, que eu vou falar, chama Guadalupe. Guadalupe, onde funciona o Bola para Frente, que é uma ONG organizada pelo Bebeto, da Copa de 74, e o Jorginho. E lá houve a presença, uma palestra, do representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é a segunda federação do país, só perde para São Paulo. Eu me lembro até o nome dele, era Celso Schor. Eu decorei o nome dele. E ele dizia o seguinte: nós, os empresários, os empresários da federação, às vezes queremos investir em atividade esportiva e não sabemos como. Então é preciso que vocês cheguem a gente. E ele ainda foi muito sincero, como bom empresário capitalista, e disse assim: eu não estou falando isso porque nós somos bonzinhos, não. Eu estou falando isso porque é uma lei de incentivos. A gente deixa de pagar impostos. Então, mesmo por essa razão, há toda uma legislação disponível, há toda uma experiência disponível que pode e deve ser utilizada para o bem, pode ser utilizada para o mal, tudo entre aspas, mas que pode e deve ser utilizada para o bem. E que vocês devem absorver, devem conhecer, devem fazer parceria. No Rio de Janeiro chamamos de parceria 0800. Quando você pede um advogado amigo teu para destrinchar aquela legislação e ensinar os profissionais que estão à frente daqueles projetos esportivos, ajudá-los a obter os recursos dos financiamentos de graça. E, de graça, os profissionais trabalham também, não trabalham voluntário. Então, há aí
em toda uma perspectiva você tem razão, e eu tenho essa preocupação, e a contribuição que eu procurei dar está no último capítulo desse livro que eu deixei aqui para vocês. E por último, eu só diria o seguinte: agradecer as palavras do professor, eu fico feliz. Agora, só dizer o seguinte: o saudoso antropólogo e professor Darcy Ribeiro dizia que quando a gente está ficando velho, a gente ou é chamado de lenda ou recebe de presente de aniversário meias. O professor me chamou de lenda, vocês não ousem me dar meias, hein? Obrigado. Valeu. Bom dia, meu nome é Juliana. Hoje eu sou professora da Prefeitura Municipal de Vitória. E tenho tido algumas questões assim, com relação ao esporte no Brasil. E com a sua presença aqui, acho que a gente pode dialogar sobre isso. Eu acho que é uma ótima oportunidade para eu estar falando sobre isso. E quero aproveitar essa discussão que está acontecendo aqui sobre o esporte como uma ferramenta de cidadania e de educação. Acredito que você vai poder me dar ótimas informações sobre isso. Quando a gente para olhar o esporte em países desenvolvidos, a gente vê que o desenvolvimento desse esporte até chegar aos medalhistas, ele vem da base. Ele começa desde o ensino fundamental e vai crescendo pelo ensino médio, incentivado pelo ensino médio na universidade. A pessoa cursa na universidade e se torna um atleta, às vezes, de alto rendimento. Ele é incentivado nos dois caminhos. E aí, ouvindo a sua fala sobre a valorização do professor de educação física, do esporte na escola, e falando mesmo do esporte de rendimento, o senhor acredita que seria necessário no Brasil um investimento do esporte na base para que a gente alcançasse o patamar dos grandes países desenvolvidos, no quadro de medalhas, por exemplo? Quando a gente vai ver o investimento do Brasil e da França, a gente vê que o Brasil investiu tanto em esportes quanto a França, mas ele não chega aos pés dos países desenvolvidos no quadro de medalhas. E, contrapondo um pouco o pensamento, talvez, aqui da academia, eu acredito sim que o esporte de rendimento pode ser um grande incentivador da educação. Como eu disse, em países desenvolvidos, as pessoas cursam a universidade e saem de lá atletas. Claro, não é para todo mundo. O esporte é um grande selecionador de pessoas, né? De 1000 pessoas vai sair um. Mas aquelas 1000 vão sair várias pessoas educadas e às vezes um atleta educado. Então também sou a favor. Queria te perguntar, você é a favor que a escola também seja um grande celeiro de atletas, um grande local de seleção também de atletas desde a base, aqui no Brasil, sem excluir a educação física para todo mundo, mas que num horário extracurricular, se existe um professor ali também treinando pessoas para que possam se tornar grandes atletas brasileiros? Bom dia, professor. Primeiro eu queria agradecer pela sua fala, foi muito importante para mim. Eu sou professora, meu nome é Silvana, eu sou professora de Educação Física da Rede de Serra em Vitória. E venho trabalhando com os temas da Educação Física já desde algum tempinho, né? Então, professor, o que eu gostaria de comentar, quando você fala da valorização social, dos temas tratados pela Educação Física, eu sentia que, não sei, talvez para mim da Educação Física isso seja um pouco mais claro, quando você coloca a dança, a capoeira, o esporte e demais atividades físicas no mesmo guarda-chuva de uma educação esportiva. Isso para mim ficou um pouco confuso. Eu gostaria que você talvez falasse um pouquinho mais, porque na definição de esporte que foi tratada, da padronização, dos movimentos, eu coloco o exemplo da dança, ela foge bastante disso, É uma questão até metodológica. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho se essa definição de educação esportiva pode potencializar toda uma série de temas tratados pela educação física. Não sei se eu me fiz claro. Entendeu? Que bom. A outra questão é sobre quando o senhor fala
senhor, por respeito, tá, professor? Que você é um jovem, assim. Muito obrigado. Tá bom? Eu estava pedindo licença e ia me retirar. É aquele costume, aquela educação que a gente já traz do interior. Então, quando você fala da formação da massa crítica, parece que remete um pouco àquela separação, né? Educação física do corpo e os outros professores, eles trabalham com o conhecimento, não cognitivo. Nós trabalhamos com o corpo, com a atividade, os outros trabalham com conhecimento, né? Conceitual, com a questão conceitual, isso. Então, assim, gostaria que você falasse um pouquinho disso. Será que isso não reforça um pouco essa questão, né? E talvez essa formação mais crítica não se daria também pelo fato de uma crítica ao esporte de rendimento, ao como esse fenômeno tem sido construído e tratado também nas escolas. Essas são as minhas questões. Bom dia, professor. Aqui, do lado Adriano Lopes, estudante de doutorado. Eu sei que a gente está com o tempo apertado, mas eu não queria perder a oportunidade de discutir uma coisa que você fala bastante, que é a questão da violência no futebol. Um tema, infelizmente, sempre muito atual. A gente viu aí recentemente, novamente, uma ocorrência envolvendo a torcida do Corinthians, no jogo contra o Flamengo. E aí a questão é essa: será que se não acabar, pelo menos minimizar com essas ocorrências, temos mesmo que extinguir as torcidas organizadas dos estados, sob o risco de perder também todo o encanto, toda a magia que essas torcidas trazem ao espetáculo esportivo? Um mês vai ser pouco, hein? Um mês vai ser pouco. Bom dia. Meu nome é Anastácia, sou acadêmica da Faculdade de Futuro Minas Sul, em Minas, né? Estou no 4º período e o senhor ressaltou uma questão que eu gosto muito e me chamou muita atenção. E tem a ver também com o que os colegas, falaram, que é a questão da cidadania. E a gente, como futuros profissionais de educação física, a gente não ser só professor, a gente ser educador também. E a gente não trata só da formação como docente, mas também da formação social do cidadão. Enquanto o senhor disse que nenhum problema se resolve com a educação, mas também não se resolve sem ela, assim, me chamou muita atenção, porque o senhor respondeu uma questão que a gente se pergunta enquanto está numa cursando. O que eu procuro na educação física? Então, o senhor respondeu essa questão para mim, eu procuro mais, eu não procuro só ficar ali na escola, eu procuro ajudar o aluno além na vida dele, para depois na vida do pessoal dele, alguma conquista e lembra, nossa, a educação física me ajudou muito nisso. Então, o senhor tirou de dentro, arrasou, foi muito bem a questão. Parabéns. Obrigado. Leva o jeito. Obrigado, viu? Que bom que você pôde sentir isso. Boa tarde, professor. Boa tarde. Sou lá de São Paulo. Começamos falando bom dia, né? Já estamos boa tarde. Boa tarde. Sou lá de São Paulo, meu nome é Uirá. Eu venho de 2 redes públicas de São Paulo e de Santo André lá, trabalho na educação básica. E às vezes eu me pergunto se o esporte, como um conteúdo da educação física, se às vezes não é uma fronteira que a gente precisa quebrar na escola. Porque o imaginário social da sociedade, às vezes, coloca o esporte acima da educação física. Eu queria saber um pouquinho como o senhor vê isso, pensando na sociedade. Obrigado. Peço desculpas, mas eu vou procurar ser meu objetivo, porque muitas questões. Base, formação de base. Se fala muito em formação de base no Brasil, mas quando se fala nisso, se fala dos clubes. Portanto, uma base que já visa o alto rendimento. A grande base foi o que você colocou muito bem, doutor de acordo, é a base educacional, escolar. Assim fazem os países se desenvolveram. Eu tive a oportunidade, por questões de trabalho, de visitar vários sistemas, inclusive países bem diferentes, como Cuba e Estados Unidos. Lá o investimento na base, exatamente como você colocou, mas na base escolar. Depois, se vier a ser atleta no alto rendimento, é que vai para os clubes. Aí eles
está caminhando para um sentido, digamos assim, profissional, mas não há formação esportiva fundamental, importante, necessária, fora de uma perspectiva educacional. A educação é o pano de fundo da formação esportiva. Agora, isso tem história no Brasil. Eu citei na minha fala e repito, que eu acho que ajuda também a responder a sua questão. Desde 1920, que o Fernando de Azevedo propôs isso. E propôs isso quando ele assinou o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, a Escola Nova. Ele foi o cara que escreveu e assinou, com vários outros pedagogos e intelectuais brasileiros da época. Ele termina o último parágrafo, está inclusive nesse livro que eu doei para vocês aqui. O último parágrafo do manifesto dizendo a importância da escola como formação cidadã e, ao mesmo tempo, a importância dos esportes da educação física em geral na formação da escola e, portanto, na formação cidadã. Desde 1920, e a partir da Revolução de Getúlio Vargas, da Revolução de 1930, o Manifesto de 32 e toda a perspectiva do modernismo nas artes brasileiras que vinha desde 22 e toda a mudança da perspectiva do Brasil, isso ganhou fôlego e se manifestou depois na Escola Parque do Anísio Teixeira da Bahia e nos CIEPs do Rio de Janeiro. Só que, infelizmente, a responsabilidade pública no Brasil é muito baixa. Eu costumo dizer, criticamente, que as autoridades públicas no Brasil quase nunca são autoridades e nem sempre são públicas. Estão preocupadas mais com seus interesses mesquinhos pessoais, de grupos, de partidários. E a perspectiva pública, republicana, é muito pouco valorizada. Então, essas questões que nesses países que você falou são desenvolvidos, qual é a grande diferença no Japão? Alguém perguntou aí, como seria, não sei o quê, é que essas questões tidas como fundamentais, e as questões tidas como fundamentais geralmente estão consagradas na Constituição, elas passam a ser questões políticas não dos governos, mas do Estado. E vocês sabem qual é a diferença. Questão de governo é uma questão para aquele governo. E uma questão de Estado é uma questão que ultrapassa os governos, que deverá continuar em todos os governos. É um compromisso, é uma responsabilidade republicana. Então, essas questões de que a educação é cidadã, de que o esporte é fundamental para a educação, que o professor é o elemento central da educação, sem professor motivado, em boas condições de trabalho e salariais, não tem projeto educacional que dê certo, porque ele não vai contaminar os alunos, seduzir os alunos por um encanto do trabalho, do debate, da reflexão, das novas ideias. Então, a diferença que eu vi, e às vezes em países, por exemplo, em Cuba, o projeto é exatamente esse. E é um país de regime político diferente, com um grau de desenvolvimento diferente dos Estados Unidos ou da Alemanha. Volto a dizer, com um regime político e social diferente. No entanto, as crianças lá adoram a escola. E o professor é muito valorizado. O país tem vários problemas. Vários problemas. Nem vou entrar aqui, que são de conhecimento geral, e também queria fugir muito. Mas tem vários problemas no país. É uma ditadura, o país tem problemas de pobreza muito grande, prostituição, que eles falam que acabaram, não acabaram, é muito intenso, viveram jovens, muitos jovens pelas ruas, assediando os turistas. Mas as questões básicas previstas na Constituição, aquelas questões que no Japão também são previstas, e como educação, saúde, habitação, segurança, são questões de Estado e não só de governo. E aí todos os governos têm que cumprir, sob pena de estarem descumprindo a Constituição e cometendo um delito, um crime. Então, essa é uma questão fundamental. A base verdadeira não está nos clubes. Os clubes estão ali filtrando. O garoto chega lá com 6, 7 anos, ele não deixa o garoto brincar, jogar. Todos os grandes craques, mesmo aqueles da contemporaneidade, foram produtos de divisões bases de clubes, que já entraram naquele formato, naquela forma,
e o craque, todos dizem que o bom, inicialmente, é brincar, é um entretenimento, é um lazer, é um lúdico. E depois daí, as observações são feitas. E aí, eu te diria, não precisa ser fora da aula de educação física. O que eu vi na Alemanha, o que eu vi em Cuba, e o que eu vi nos Estados Unidos é dentro da aula de educação física. Só que ali é uma questão de Estado. O professor de educação física tem que cumprir o esporte educacional, no que a gente chama aqui de ensino fundamental e ensino médio. E lógico, se dali limitar o Neymar ou o Messi, ninguém vai negar. Mas ali é o caminho profissional que esses altos privilegiados vão ter. Porque não nos enganemos, e aí alguém falou, eu acho que foi você, através da crítica do esporte, a gente também pode aumentar essa massa crítica do professor de educação física? Sim. Por exemplo, porque os alunos imaginam, as suas famílias também, em geral tem isso, que o jogador de futebol vive uma vida da fantasia, que todos são Messi ou Cristiano Ronaldo, ganham bilhões. Não é assim, não. No caso brasileiro, por exemplo, somente 3% são dados oficiais. Somente 3% dos atletas profissionais de futebol no Brasil ganham de 10 salários mínimos para cima. Ou seja, de R$ 8.800 para cima. O resto ganha abaixo. Então, a concentração de renda que se vê no Brasil, que é estudante, que é terrível e que gera inúmeros outros problemas sociais, inclusive em grande parte a violência, também se manifesta como concentração de renda no futebol. Recentemente eu vi uma pesquisa do INEP, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira, que foi o fundador da Escola Parque na Bahia, que eu me referi aqui já às 2 ou 3 vezes, dizendo o seguinte, que houve um seminário no Brasil sobre pessoas especializadas em bullying. E sabe qual foi uma das conclusões desse seminário? Que o melhor local para você trabalhar na escola, o bullying, é na aula de educação física. Porque ali você trabalha em inclusão, ali você trabalha o cara que não é bom no futebol, mas é bom no handebol, ali você trabalha o cara que não é bom com o pé, mas ele é bom na mão, joga voleibol, é goleiro. Ali você mostra que aquela atividade física é para todo mundo, sim. Ali você pode fazer, alterando as regras, um futebol misto, como tem nos Estados Unidos. Futebol misto para mulheres e para homens é uma experiência crítica de discussão de gênero vivenciada, concreta, que passa pelo corpo e pelos sentimentos. Então, esse congresso chegou a essa conclusão. O bullying, que é tão discutido hoje em dia, a aula de educação física é um espaço fundamental para esse trabalhamento. E eu levei essa pesquisa para discutir com meus alunos ao mestrado, e eles me disseram, a gente sente isso na prática. Então, capoeira e dança. É claro que isso são esportes ou são artes? E o nado sincronizado? E a ginástica rítmica? E a patinação sobre gelo? Aí teria toda uma discussão aqui, que precisaríamos de mais um dia, que seria o que é o discurso estético e quais as suas fronteiras para o discurso esportivo. E quais as inter-relações, as transdisciplinaridades que podem existir aqui. Vocês mesmo têm uma estátua aqui em frente, lá onde você me levou ali, o Centro de Educação Física, que são 2 estátuas, uma em pé em cima da outra, com os pés apoiados. Eu fiquei olhando, aquilo é atividade física pura. E aquilo é arte pura. Você sabe que o Fuerza Brava, da Argentina, que é tipo até o Bracouper, ou o Grupo Corpo, ou o Cirque du Soleil, todos esses que eu citei, que são estruturas coreográficas famosas e importantíssimas no mundo todo, na arte, sabe como que eles selecionam aqueles bailarinos? Com antigos atletas de esporte e profissionais de educação física, que aqui exige um esforço corporal, um esforço atlético, maleabilidade do corpo, ginga, reforço, treinamento de tal ordem, que o Cirque du Soleil, por exemplo, já declarou aqui no Brasil que é mais fácil você ensinar a parte artística a um atleta desse do que o contrário, ensinar um atleta a parte física. E o balé? O balé é uma atividade física pura. O corpo dos bailarinos, o esforço
Se a atividade física muitas vezes é anti-saúde, o balé também causa lesões, causa depressões, porque é muita exigência. E o balé tem uma atividade física enorme por trás. Tanto assim que nos países do leste europeu, na antiga União Soviética, na Rússia fazia isso, na União Soviética, na Polônia, na Tchecoslováquia, eles faziam treinamento de jogadores de futebol com técnicas de balé. Sabe por quê? Porque eles chegaram à seguinte conclusão: o balé dá massa muscular, dá força, dá exercício corporal e dá maleabilidade. E o futebol exige isso. Senão você cria aqueles caras muito fortes, pesados, sem ginga, sem finta. E o drible e a finta, não, eles não é. Isso é maldade, é maldade. Elas estão batendo no ombro dele, dizendo que ele é o pesadão. Mas é isso que acontece. Houve época que nos clubes, 70% dos treinamentos eram em sala de musculação e 30% em campo. Então, essas interseções, por exemplo, na Bahia, por que o balé lá no leste europeu? Porque o balé era muito presente na cultura daqueles povos. Aqui no Brasil, nós tivemos a experiência, eu tive a oportunidade de ver isso de perto e logo, de a capoeira servindo como treinamento para jogadores de futebol e o maculelê para treinamento de jogadores de basquetebol. Porque dá massa muscular, no caso do voleibol, dá muita impulsão. A capoeira trabalha muito na impulsão, que é necessária no voleibol, no basquetebol. Então, essas fronteiras, esses limites, você tem toda a razão, são muito ricos de serem discutidos, mas não daria, não tem só como nós podemos fazer. E, Maurício, eu só estou preocupado com o nosso horário. Assim, tá? Vou só terminar falando da violência. Okay. É a área que eu me especializei. Você tem toda a razão. A violência no futebol, infelizmente, é intensa. O Brasil é o país do mundo campeão mundial em morte de torcedores, comprovadamente por conflitos de torcida organizada. Só em 2015, até 31 de outubro, são 9 mortes comprovadas, 6 ainda em processo de investigação. E o Brasil é o campeão, desde 2012 para cá, o campeão mundial em morte. Isso é um problema gravíssimo. É preciso que não temos no Brasil um plano estratégico nacional com medidas de curto, médio e longo prazo para banir os vândalos que estão infiltrados nas torcidas, mas preservar a cultura daqueles coletivos que são pertencimento, socialização, integração social, a maioria. Quando falamos de torcida organizada no Brasil, estamos falando de um universo mais ou menos de 2 milhões de pessoas. 85% de homens e 15% de mulheres. E, no entanto, somente 5% desses são envolvidos com violência. Então, é o que eu costumo dizer por aí, vocês já devem ter lido, que eu falo assim: não adianta matar o gato para acabar com o carrapato, quando querem fazer torcida única ou acabar com as torcidas. Todos os países tentaram a experiência de torcida única, não deu certo, inclusive no Brasil. Melhorou um pouquinho dentro do estádio, mas as torcidas vandalizaram as cidades. Em Buenos Aires, a torcida do Boca Juniors vandalizou Buenos Aires. E aí a população pacífica que estava fora ficou mais vulnerável ainda. E para encerrar, eu diria assim: por que não acabar com as torcidas organizadas? Porque isso é um erro. É um erro político, inclusive. Mas fazem isso porque é algo que vem da cultura popular, da chamada, entre aspas, cultura popular. Porque quando você pega em flagrante delito um policial cometendo um crime, quando ele é punido, é ele que é punido. Ninguém faria acabar com a polícia. E quando se pega um deputado ou um senador em flagrante delito criminoso, alguém diz para acabar com o Congresso? Quando ele é punido, é ele que é punido. Por que quando se pega um grupo de torcida organizada cometendo ilícito e delinquência, são bandidos, muitos por passagem pela polícia, por mandado expedido pelo juiz e não tem nem endereço, aquelas imagens que você citou bem do Corinthians, dos caras agredindo o policial, torcedores do Corinthians, quando se pega esses caras têm que ser punidos severamente. Agora, não se pode criminalizar, demonizar e generalizar. O mérito pedagógico, ético, jurídico
de uma punição é você estabelecer a diferença entre quem fez e quem não fez. Aí sim você tem um dado civilizacional, como dizia o sociólogo Norbert Elias. Fora isso, você esconde o infrator e pune todo mundo. E por último, agora mesmo, é que proibir torcida única é assinar embaixo a incompetência do poder público em não dar aquilo que é sua obrigação constitucional, que é segurança ao cidadão que vai ao estádio. Não adianta acabar, elas não acabam, são espaços de pertencimento, de socialização. O que tem que fazer é separar o joio, a erva daninha do trigo, punir quem tem que ser punido e preservar a maioria que é pacífica. Obrigado, até uma próxima.